Arthur, você acabou de citar que já comprou briga com Lula e que agora tem comprado briga com Bolsonaro. Sim. Mas me fez lembrar de uma situação que você já teve foto com o Eduardo Bolsonaro, inclusive, que eu acho que com arma. Sim. O que aconteceu de lá pra cá? Porque vocês já estiveram juntos num determinado momento e hoje, no seu canal, você lançou um vídeo falando sobre os arquivos do Vorcaro e cita também o Flávio Bolsonaro. O que aconteceu de lá pra cá? Bom, vamos lá. A gente nunca achou que o Jair Bolsonaro fosse um bom político, mesmo porque ele tem um histórico de mais de 28 anos como deputado, onde ele foi um deputado corporativista rachador, né? O Flávio é a mesma coisa. A gente tem que lembrar que o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, isso é factual, tá? Inclusive, quem discordar pode me processar. Eles foram funcionários fantasmas do Roberto Jefferson. Então, eles sempre foram corporativistas. Em 2018, quando o segundo turno ficou entre Haddad e Jair Bolsonaro, o Jair Bolsonaro deu excelentes sinalizações. Ele chamou o Paulo Guedes na época, que era um economista de mercado, chamou o Sérgio Moro, que era um homem ali ligado ao combate à corrupção, chamou os militares sérios, representados pelo Mourão. Então ele fez alianças bacanas e a gente falou, pô, talvez seja um caminho. Isso foi em outubro de 2018. Depois do primeiro turno, a gente apoiou ele pro segundo turno. Em janeiro de 2019, a gente já viu que ele não era o caminho. Ele mesmo enxugou a reforma da Previdência que precisava fazer. Em maio, a gente começou a ver que ele estava fazendo manifestações, querendo fechar Congresso, querendo fechar STF. E depois ele traiu todas as pautas da direita. O Jair Bolsonaro, eu quero lembrar para todo mundo que está ouvindo aqui, foi responsável por devolver o poder ao Lula. Foi quem indicou o Cássio Nunes no STF que devolveu a elegibilidade do Lula. O Jair Bolsonaro, olha só, ele pegou uma emenda do Freixo, do PSOL, que transformava, né, o pacote anticrime do Moro, que era uma coisa bacana, em limitação de delação premiada e criação de juiz de garantias, privilegiando os corruptos, e sancionou unilateralmente, né? Então, o Jair Bolsonaro, ao longo do governo dele, ele traiu todas as pautas da direita, por isso, inclusive, que não conseguiu se eleger em 22. Não diz, teve fraude na urna. Não teve fraude na urna, coisa nenhuma, gente. Basta você sair e perguntar quantas pessoas você conhece que não votavam no Lula, mas em 2022 falaram, olha, cara, o Bolsonaro é tão ruim que eu vou votar no lixo do Lula. Agora, quantas pessoas você conhece o contrário? Que votavam no Lula e falam, não, esse ano eu vou votar em Flávio Bolsonaro. Não tem. Os caras conseguiram perder o próprio público, né? Então, e aí depois tentou fazer aquela palhaçada lá agora, de 22. Arthur, agora vamos supor o seguinte, o Renan, sim, o pré-candidato à presidência do seu partido, se ele fosse convidado pelo Flávio para ser vice, você apoiaria ou não? Mas de jeito nenhum. Tipo o que a gente viu aí que gritou Lula! Depois, hein? De jeito nenhum. Na verdade é o seguinte, a gente recebe vários convites ao longo desses 10 anos para se aliar a outros projetos e outros projetos que eram inclusive maiores do que o MBL. Durante muitos anos a gente recebeu esses convites e a gente nunca fez isso. A gente nunca abriu mão daquilo que a gente acredita, independentemente da popularidade. Eu quero lembrar o seguinte, quando a gente teve que apoiar PEC do teto, reforma trabalhista, né, reforma da Previdência, tanto do Temer quanto do Bolsonaro, que foram reformas impopulares, a gente foi lá falar que não era para fazer isso. Quer ver outro exemplo agora? A lei da misoginia, né? Todo mundo da direita falando mal dessa lei. Aí o Flávio Bolsonaro vai lá e vota a favor, porque senão o PT ia bater demais. Nós mantivemos nossa postura. Nós fomos lá e falamos, não, nós somos contra isso. Isso aqui é um absurdo. Então, independentemente da popularidade de um projeto, a gente segue o que a gente acha certo. E é isso que essa coerência fez com que a gente sobrevivesse e crescesse ao longo desse tempo. E por que você é contra a lei da misoginia? Porque eu vou te falar uma coisa, cara. A definição de misoginia, inclusive na letra da lei, que inclusive já foi modificada. A lei original, ela já era ruim, né? Que era discriminação. Eu não lembro exatamente a definição, mas agora... Tinha algo assim, mas ela mudou. Ela tentou afunilar e ficar um pouco mais objetiva, mas ainda assim tá perigosa, porque ela diz o seguinte: você tem que punir penal. Então nós estamos falando de punir em termos penais, não em termos cíveis. Não é que, você desrespeitou a mulher, você vai pagar uma indenização. Não é isso. Você equipara ao racismo. E está se colocando isso na mesma prateleira da discriminação por cor. Ou seja, se você chamar um negro de macaco, é a mesma coisa, tem o mesmo peso que se você, e aí vem a letra da lei, desrespeitar uma mulher, desrespeitar a dignidade da mulher por ser mulher. A questão é, o que é desrespeitar a dignidade da mulher? O que é isso? Porque, por exemplo, se eu der a seguinte opinião: olha, eu acho que mulheres são menos aptas à atividade política. Você pode concordar ou discordar dessa opinião. Você pode falar, cara, sua opinião é uma opinião idiota. Ok, mas isso é uma opinião criminosa?
a ponto de eu ser equiparado a quem chama negros de macacos, por exemplo? Eu acho que a questão é quando a gente propaga essa ideia como um discurso, como um pensamento, Mas, como uma opinião. por exemplo, o Romário, por exemplo, a declaração que ele deu recentemente lá com a Bárbara Coelho, que ele falou, se a gente pegar pessoas que não entendem nada de futebol, como você Sim. falou pra mulher, ele poderia, de repente... né? Vamos lá, o Romário ele foi extremamente grosseiro naquela fala. Ele foi um cara grosseiro. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que entender. Quando você é contra a especificidade da lei em termos de criminalizar uma coisa, não significa que você é a favor daquela coisa. Então vamos lá. Sim. A grosseria, ela é algo desejável? Não, não é desejável. A gente não quer que as pessoas sejam grossas uma com a outra. Agora, você não pode criminalizar a grosseria. Sim. Porque se eu chegar e for um babaca aqui, vocês são mó idiotas e sair fora, não tem que ser Junta preso 10 por isso. ali da turminha, né? Exatamente. Então, nesse caso da misoginia, será que isso não caberia? E eu tô falando isso porque quando saiu a reportagem, quando saiu a lei original, cada pessoa interpretou de um jeito. Eu lembro que a reportagem do Fantástico começa com uma frase que eu vou lembrar exatamente qual que era, mas que não era o que a autora original do projeto de lei queria dizer. Eu não lembro agora, é só pegar a reportagem do Fantástico, mas eu lembro que era o seguinte. Ele falou, lembrei, a reportagem do Fantástico começava assim: você já ouviu um homem chegar pra uma mulher e falar, ai, você tá muito irritadinha só por ela ser mulher? Peraí. Aí a autora da lei falou assim, não, peraí, cara, mas também não é isso. Posso falar que a mulher pode estar irritada, né? Ou seja, a letra da lei está confusa. Chamar de gostosa, por exemplo. Exatamente. E aí? Ai, eu fico feliz quando me chamam de gostosa. Então, só quero deixar bem claro pra quem tá ouvindo e ainda não entendeu qual é a posição do Arthur. Arthur, você me corrija se eu estiver equivocado. Sim. Você acredita numa lei que possa ajudar a impedir que atos machistas, quando os homens tratam mal as mulheres e discriminam, e não só isso, quando tem cometem crimes, então eles têm que pagar por isso. Qualquer homem que comete crime com uma mulher tem que pagar por isso. Isso eu também concordo. Não, com certeza. E é isso que mas você acha que a lei que propuseram, Sim. ela tá confusa, é isso? Tem Ela tá as confusa. palavras que utilizaram, Sim. a maneira como ela está sendo orquestrada, você acha que está confusa e está dando Sim. brecha? Essa é a sua Está opinião. horrorosa. E digo mais, você quer proteger uma mulher de verdade? Vamos fazer o seguinte, vamos pôr criminosos na cadeia e deixar eles lá? Porque as mesmas pessoas, tipo Tabata Amaral, que ela é relatora, se não me engano, do projeto da misoginia agora na Câmara, porque ele passou no Senado, gente. Então agora ele foi pra Câmara, e na Câmara tem uma nova relatora, que é a Tabata. A Tabata Amaral, que diz ali que protege as mulheres, quando veio o projeto de lei para aumentar a pena de crime hediondo, ela passou pano junto com os caras, Maria do Rosário, o PSOL, que votaram contra. Então, pera lá, deixa eu entender. Se o cara é um estuprador e hoje ele tem o benefício da saidinha, olha que absurdo, a gente teve casos, eu tô falando casos reais, de estupradores que saíram na saidinha e estupraram outras mulheres. Então, estas pessoas acham que esse cara tem que continuar aproveitando a saidinha. Aí ela vem me dizer agora que ela quer proteger as mulheres com um projeto de lei absolutamente subjetivo. Isso está errado. Você quer ver outra coisa? Quando Kim Kataguiri, deputado da Missão, aprovou uma lei que aumenta a pena para roubo, furto e receptação, por exemplo, de celulares roubados, essas pessoas votaram contra. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você tá fingindo que você quer proteger mulheres porque o discurso é bonito. Sinalizar virtude é a coisa mais linda. Ai, tô muito preocupado para proteger as mulheres. Agora, na hora de votar para deixar o vagabundo na cadeia, você não vota? Então, pera lá. Você quer a maior proteção de uma mulher? Ela sai de um ônibus às 11 horas da noite, que saiu do cursinho, e saber que ela vai poder andar até em casa sem ser assaltada no meio do caminho. Isso é proteção. Sim. Vamos fazer o seguinte, vamos construir um presídio igual o Secote lá em Salvador e pôr um monte de vagabundo do Comando Vermelho do PCC lá dentro? Aí, beleza. El Salvador. É o Salvador, isso. Porque pode ser que a pessoa tenha achado que agora em Salvador tem um presídio desse. Quem dera. Bukele. Mas- É o Bukele. Mas falando em direitos das mulheres, você concorda com a Erika Hilton sendo presidente da Câmara? Olha, eu acho... Da comissão. eu das mulheres. acho o seguinte, a Erika Hilton, ela chamou as pessoas que não concordam, inclusive mulheres cis, de imbecis. Mas então eu não preciso nem dar a minha opinião, porque ela própria se colocou contra as mulheres cis. Então se você não é uma mulher trans, ela automaticamente te chamou de imbecis. Eu vou te falar uma coisa, se eu, Arthur Doval, dou a mesma declaração que a Erika Hilton e o PL da misoginia já está valendo, eu vou preso. Se eu chego aqui e falar assim, mulheres cis são todas... Se eu chegar aqui e falar assim, todas as mulheres são imbecis, eu saio daqui preso. Então por que a presidente da Comissão das Mulheres, que é um homem,
a Erika Hilton, certo? E eu posso falar isso, segundo o Gilmar Mendes, inclusive, que transitou em julgado uma ação de uma feminista que falou que ela era um homem, eu posso dizer isso, Erika Hilton é um homem, tá? Por que ela pode dizer isso? E, novamente, eu não quero ser grosseiro. Se a Erika Hilton estivesse aqui, eu não ia usar o pronome errado, porque isso é uma forma de grosseria com essa pessoa. Se a pessoa se identifica como mulher, tudo bem, cara, seja bacana com ela. Agora, a minha oposição à Erika Hilton não vem nem da questão dela ser uma mulher cis ou trans, não é isso. A minha oposição à Erika Hilton significa que as ideias dela estão erradas. As ideias dela partem de preconceitos. É isso. Lembrando que os nossos microfones estão abertos para todos os citados aqui nessa entrevista e a TMC disponibiliza o seu espaço para dar a sua voz. Muito Agora, bem. Arthur, uma dúvida. Você disse que o Missão, o partido que você é um dos fundadores, Sim. ele é o primeiro partido de direita do Brasil. Sim. Confere? Confere. Perfeito. Agora eu gostaria de saber de você, na sua humilde opinião, qual pauta da esquerda você acha que deveria estar introduzida no Missão? Ou até mesmo uma pauta que você acha muito válida? Olha, novamente, as pessoas gostam de dividir as coisas entre direita e esquerda. E, na verdade, a gente não deve ficar comprando essa caixa de bombom com todos os atributos de um ou de outro. Então, eu vou dar um exemplo para você de como as coisas são confusas no Brasil. Eu sou a favor, por exemplo, da gente ter um projeto de industrialização nacional, né, onde a gente tem uma indústria forte, para que a gente desenvolva os nossos produtos e a gente possa competir com o resto do mundo. Isso é um projeto de direita ou de esquerda? É confuso dizer, porque o Enéas defendia isso e ele era considerado de direita. O Ciro Gomes defende uma parte desse projeto, não do jeito que a gente acredita, mas ele é considerado de esquerda. O Aldo Rebelo defende algo parecido. Então, eu acho que a gente tem que se desprender muito do que é o rótulo, porque se você for comprar todo o rótulo, ser de direita é quase que uma coisa pejorativa no Brasil. As pessoas acham que ser de direita é ser contra casamento gay, é ser, sei lá, contra o aborto e ser super religioso, e às vezes não é isso. Ser de esquerda também, eu acho. As pessoas também acham que ser de esquerda... então peraí, ser de esquerda é a favor do Lula, é a favor de, sei lá, de crianças também. trans. Sim. Também não, cara. Eu tenho diversos amigos de esquerda, né, que são mais... A humanidade é complexa. Nós somos pessoas complexas. A gente não pode ficar se resumindo nessas coisas. E digo mais, tá? A pessoa que vem aqui e apoia todas as suas convicções num pilar ideológico, olha, eu sou de direita porque... Pode ver, essa pessoa é uma pessoa vazia. Se você complicar um pouquinho o debate, se você trouxer uma nuance, o cara se atrapalha. Né? Então, eu acho que assim, a gente tem que apoiar as pautas. E isso não é ser isentão. Eu tenho opinião sobre um monte de coisas. E opiniões polêmicas. A questão é que eu não vou ficar dividindo as coisas em rótulos e simplificando as narrativas, entendeu? E, Arthur, você falou, a gente tá falando de direita e esquerda. Você não acha que a direita tá se pulverizando muito nessa eleição? É Caiado, é Flávio, é Missão, enquanto a esquerda tá concentrada ali em torno de um único nome para a próxima eleição? Na verdade, existe um mito de que a esquerda ela é paz e amor, tá? E não é, tá? A verdade é que essa esquerda se mata. A diferença da direita para a esquerda hoje no Brasil é que, enquanto muitos agentes de esquerda, como por exemplo a Marina Silva, se ajoelharam ao Lula, porque eu vou dar um exemplo para você. Em 2010, se não me engano, ou 2014, a Marina Silva chegou a ter 11% das intenções de voto para presidente à esquerda, a revelia do Lula. Sabe o que o Lula fez na época? Começou a movimentar a máquina petista para falar que a Marina Silva era a candidata dos bancos, que ela queria que as pessoas passassem fome para os bancos terem mais lucro. O Ciro Gomes, que chama o Lula de corrupto há décadas já, todos eles, a própria Simone Tebet também, se ajoelharam ao projeto do PT. A direita, não vai fazer isso com o nome do Bolsonaro. A gente não vai fazer isso. Vamos ser sinceros aqui. O Caiado e o Zema fazem oposição ao Flávio Bolsonaro? O Flávio Bolsonaro foi visto, tá, visitando o vagabundo do Vorcaro depois dele ter sido preso. Aí o Zema arrisca falar um pouquinho mal, o próprio Partido Novo fala, não fale mal do Flávio. Então, pera lá, velho. Na direita, está acontecendo algo parecido com a esquerda, que é, as pessoas querem ficar no guarda-chuva do Flávio. Nós não vamos fazer isso. Eu vou bater em vagabundo, seja ele de direita ou de esquerda. Então, por isso que eu falo que a Missão é o único partido de direita, porque é o partido que verdadeiramente não passa pano, tá? Para quando um cara popular que se diz de direita, começa a provar um monte de coisa de esquerda. Acabar com a Lava Jato, apoiar um monte de político do Centrão. O Ciro Nogueira, envolvido até o pescoço com o escândalo do Vorcaro, ele vem de onde? Ele vem do governo Bolsonaro, cara. Ministro do Bolsonaro. O Bolsonaro deu pro PP todo o Fundeb, que é um dos fundos mais importantes da educação. Pelo amor de Deus, gente.